cada vez mais comum presenciarmos casos de violência no nosso dia a dia. As pessoas parecem estar mais intolerantes e impacientes. A impulsividade pode trazer graves prejuízos à vida de todos nós. Mas e aí, como trabalhar esses sentimentos? É o que vamos saber agora, conversando com o especialista em psicologia social, Watson Arantes Gama. Watson, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos os telespectadores. Muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre esse tema que é muito importante nos dias atuais. Pois é, eu queria que você começasse falando para a gente sobre como controlar, né, essa impaciência, essa intolerância que muitas vezes até a correria, a nossa rotina do dia a dia, as pressões que a gente tem que lidar sempre nos impõem. Como lidar com isso? Olha, primeiro a gente tem que saber de onde vem essa impulsividade, né? Então nós temos no nosso cérebro uma parte dele que é a parte do cérebro reptiliano, onde tem um lugar que se chama amígdala cerebral. Nós temos a amígdala cerebral lá no cérebro também, que são responsáveis pelas emoções básicas, né? Dentre elas, essa raiva, esse sentimento diante de situações que você não concorda, não gosta, e você tem essa impulsividade de destruir isso, né? E aí, em casos, até matando e tudo mais. Então, nós vivemos uma sociedade muito imagética, e eu falo uma sociedade muito macarrão instantâneo, né? Tudo tem que ser agora, do seu jeito, e aí a gente tem que ver como é que você está realmente enfrentando essas suas situações que você não concorda, tá? As suas frustrações. Então, para isso, é importante que a gente entenda que nós temos a parte cognitiva do cérebro, que obviamente situações que você não concorda, que são ruins para você, você realmente vai ter essa sensação de raiva, mas você tem que entender que você tem um controle, que é o cérebro cognitivo. Se você não consegue fazer isso, aí a gente tem que ver o que é que está acontecendo na sua vida que você está perdendo toda esse seu controle. E uma das coisas que a gente vê dentro, né, da nossa sociedade hoje é essa questão do cancelamento, de a sua opinião ser a opinião que tem que entrar em vigor. Tem um teórico da psicologia, o Howard Gardner, que ele fala que quanto mais você distancia do seu egocentrismo infantil, mais você vai se desenvolvendo e mais você vai se tornando um sujeito realmente equilibrado. Porque quando a gente é criança, obviamente, né, essas impulsividades, né, de querer ter o controle de tudo, né, tem que estar ali, isso é um processo natural, que aí vem os pais, né, vem a sociedade e vai trabalhando para que você entenda que você vive em comunidade e que as coisas que você às vezes não concorda, né, você tem que viver em sociedade. Então, o impulso, primeiro, é algo que é natural do ser humano, tá? É algo que é natural, né, nesse momento em que você reage, por exemplo, a um medo, né, a um desejo também sexual, tudo isso vem lá das amígdalas cerebrais, o que não é legal e o que é legal. Mas se você não tem o controle do seu do cognitivo, você não vai conseguir superar esse impulso. Então, Watson, o que fazer? Primeiro é saber como é que é seu funcionamento. Como é que foi sua história nessa questão dos enfrentamentos da sua vida? Como é que está o seu limiar de frustração? Né? Você é resiliente? Você não é? Então, são situações em que a gente precisa avaliar. Por isso que existem as leis. Né? Já pensou se não existissem as leis, né? Para poder parar, para que essas pessoas elas entendam que elas têm que respeitar o lugar das outras.
Maravilha. Watson, bom dia para você. Agora, você bem disse aí, né, que a gente tem que ver de onde surgiu, né, de onde vem essa impulsividade. Por exemplo, uma criança, uma pessoa que cresce ali em um ambiente familiar com muita intolerância, com muita impaciência, com violência, às vezes com palavras e até atos. Essa criança, essa pessoa, ela pode ser aí uma pessoa mais... provavelmente ela vai ser uma pessoa mais intolerante, mais impaciente, ou seja, ela vai trazer isso na bagagem dela? Pode ir para os dois lugares, né? Ela pode realmente tornar-se mais agressiva ou ser totalmente tímida, tá? Controlando isso e não conseguindo se expressar. Por isso que é importante que a família seja um lugar de amor, né? Mas de um amor que o sim seja bendito e o não seja bendito. Por quê? Quando você vai bater num filho, né? Porque aí as pessoas acham que resolve tudo na pancada, né? Então, quando você vai bater no seu filho, você não bate de forma assim, agora eu vou bater você. Você bate por causa da sua impulsividade, porque você não concordou. Às vezes você que está errado, você que colocou o copo ali num lugar que uma criança de 1 ano, 2 anos ainda não consegue perceber o que é pesado ou não, cai, vai lá e bate. Então, o que você está ensinando para essa criança? Que todas as vezes algo, né, que não é de acordo, ou você usa o expediente da violência, ou você aceita ser violentado, né? Então, o sujeito que é tímido, ele é um sujeito que ele projeta no ambiente aquela agressividade e ele pega isso para ele. O outro intolerante é o sujeito que acha que a sua verdade é única. Então, a gente vive muito isso, né? Então, se eu tenho uma opinião, eu julgo, né? É tanto que hoje se fala de comunicação não violenta. E a comunicação violenta, ela passa pelo processo de não julgamento, e é aquela parte do cognitivo, tá? Então, um exemplo, você está no trânsito, né? Alguém bate no seu carro, na traseira do seu carro. A impulsividade, ou quais são os sentimentos que são impulsivos na hora, né? A raiva e o medo, né? Mas como é que você vai elaborar essa raiva e esse medo? E aí o nosso cognitivo pode levar você para o sentimento da serenidade. Sentir aquilo que foi o medo, observou, olha, não teve nada, tá? Perceber a raiva, entender o que é que está acontecendo, porque quando a gente está aí nessa adrenalina, a gente nem percebe e muitas vezes, se você não tiver essa serenidade, você não tem nem tempo, você nem anota a placa do carro, você está entendendo? Para depois cobrar de forma legal todas as coisas, e aí às vezes as pessoas vão já para a briga, né? Então é importante que a gente entenda, tá, que nós temos esse cognitivo, e esse cognitivo ele precisa, que é a razão, né, gente? A gente tem a razão e muitas vezes a gente perde a razão, né? E é importante falar que nós vivemos numa sociedade que, além dessa impulsividade, né, está faltando uma palavra linda, tá? Que se chama reparação. Né? É importante que a gente repare os erros, né? E essa sociedade só é a sociedade do cancelamento, e aí fica parecendo que, como eu tenho razão, né, eu posso agredir o outro, eu posso julgar o outro, e realmente a gente precisa refletir. Por isso que eu falei, que bom que vocês abriram espaço para essa discussão. Então, é perguntar aqui para os telespectadores, né? Como é que eu estou agindo, né? Santo Agostinho, ele tem uma fala que ele coloca o seguinte: agir segue o ser, né? Então, como é que eu estou agindo no meu pensamento de respeito da pessoa humana? Tá certo. E a gente, enquanto o senhor estava falando aí, a gente foi mostrando algumas manchetes, né? E a gente percebe um aumento aí nos casos de violência agora, durante essa pandemia. Às vezes o isolamento social, a preocupação, o medo, a economia também. Muitas pessoas entraram numa zona de vulnerabilidade muito grande. Isso pode prejudicar de alguma forma? Uma pessoa, por exemplo, que não é violenta, ela pode passar a ter um comportamento assim depois de adulta, por exemplo? Olha, o que a gente tem que refletir, na verdade, teve um aumento, sim,
da violência doméstica, dessa intolerância pelas redes sociais. Porque quando nós estamos vivendo uma mesma tempestade, mas cada um está navegando em barcos diferentes, né? Então, não são todas as pessoas que estão sofrendo aí por essa questão da pandemia que são violentas. Então, são pessoas que trazem, né, esses traços de não controle e aí é intensificado nesse processo. Então, eu sou presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, eu vejo o índice altíssimo, né, de violência contra o idoso. Mas isso já acontecia antes, né? Já acontecia antes, a violência doméstica já acontecia antes, e com esse isolamento e também com esta questão relacionada ao medo, né? Como você falou mesmo, as questões financeiras, mas aqui é bom retratar, né, que essa impulsividade, todos nós temos ela, como eu falei, de forma biológica, tá? Que é uma reação que o organismo tem às suas adversidades. Agora, o que é importante dizer que o sujeito tem ali a razão e tem o cognitivo e que ele não pode simplesmente justificar por causa da pandemia. O que ele tem que entender é que se ele está ficando com raiva, se ele está mudando o comportamento dele, ele tem que procurar ajuda. Tá? Então ele tem que procurar ajuda, ele tem que entender que outras razões, né, estão ali acontecendo para que ele se torne um sujeito violento. E uma coisa que é interessante, que eu sempre falo, que o amor não está nem na cabeça e nem no coração. O amor está no comportamento. Então, muitas vezes, você, na vida sua social, no trabalho, seja onde for, você é um anjo de candura. Mas você chega em casa, você é agressivo com seus filhos, agressivo com o seu companheiro ou com a sua companheira por achar que essas pessoas, elas amam você e tudo mais. Agora, uma coisa que é importante que a gente entenda, que essas pessoas que estão próximas da gente, é que a gente tem que dedicar o amor. Então, por isso que é importante que você que está nos assistindo, você perceba como é que você está com a sua empatia, como é que você está nesse controle da sua impulsividade. E se você não está conseguindo, coloque-se aí o meia-culpa e vai procurar ajuda. Watson, mas eu não tenho grana. Nós temos várias faculdades, né, de psicologia que tem lá as suas clínicas, escolas. Nós temos institutos, nós temos o CRAS, nós temos o CAPS, que você pode sim procurar, e a gente tem que quebrar esse preconceito de que a psicologia é só para as pessoas loucas, né? Isso aí não é. Se você realmente não está conseguindo controlar a sua impulsividade, é importante que você procure um profissional qualificado. Com certeza, Watson, boa dica. Agora, tem algumas profissões, a gente até chamou atenção ali nas manchetes, né? Principalmente aqueles profissionais da área da segurança, por exemplo, que inevitavelmente estão aí expostos a algumas situações mais violentas, enfim, de enfrentamento aí de situações complicadas. Esses profissionais, eles têm que ter um acompanhamento melhor, Watson, até para eles conseguirem suportar essa carga e saber lidar, né, com esses momentos aí, sem partir para a violência, né, exacerbada que a gente vê hoje em dia? Pois é, o que, até conversando com um especialista em porte de arma e avaliação psicológica, né, dos militares, essas coisas, realmente, primeiro tem que ter uma avaliação, né, para ver esse grau de violência que esse sujeito já comete no seu dia a dia. Então, o sujeito que está ali com a nossa segurança, realmente ele tem que ter um equilíbrio, né, muito grande dessa realidade. E sei que tem um trabalho muito legal, tanto na PM de Goiás, como na Guarda Municipal aqui de Goiânia, um trabalho que é muito bem feito para o acompanhamento desses policiais que muitas vezes entram tem um nome que se chama síndrome de burnout, né, que em português burnout é a cabeça pegando fogo, em que eles são realmente acompanhados
para esse controle. Agora, a gente tem que ver que em todos os lugares tem um psicopata, tá? Tem um sujeito que é desprovido da culpa, né? Então, obviamente, dentro de incorporações, você encontra pessoas que não está, que minimamente não importa pela morte do outro. Então, o que é importante que a gente entenda é que os policiais ou quem trabalha com essa questão do cuidado com a segurança, eles guardem, né, e respeitem o quê? Essa questão da vida, né? Então, é muito importante realmente esse acompanhamento desses seguranças, desses policiais aí, para que realmente, quando a gente sai, a gente sinta seguro também com eles. Tá certo, Adson. Agora eu vou chamar você para acompanhar um vídeo, porque ontem, na cidade de Rio Verde, aqui no interior de Goiás, um homem acabou surtando com uma foice na mão no meio do trânsito, lá na principal avenida da cidade. Queria que você acompanhasse esse vídeo junto com a gente, para a gente comentar um pouco depois, principalmente a respeito da reação das pessoas que estavam em volta ali. Vamos ver o vídeo, então. Cadê a polícia, gente? Cadê a polícia nesse lugar? Liga pra polícia, liga pra polícia! Liga pra polícia! Rio Verde agora, galera. Loucura. O cara tá loucão. Mete bala, mete bala! Tá na cara dele. Então, Adson, são dois aspectos aí que chamam muita atenção, né? Primeiro, num lugar movimentado como esse, isso assusta a gente, pensar que pode acontecer, né? Uma cena como essa, uma pessoa sai ali com uma foice na mão, ele chegou a tentar atacar um pedestre que estava passando por ali. Por que que isso pode acontecer? O que que acontece na cabeça de uma pessoa para que ela tenha um surto como esse? A gente percebe que não é alguém que está no seu estado normal. Esse homem, provavelmente, ele é uma pessoa que tem uma vida ali tranquila, normal, ele estava dirigindo, parou o carro, parou o trânsito e cometeu esse ato. O que que pode levar uma pessoa a fazer isso? Na verdade, ele pode ter tido uma crise psicótica, né? E realmente ter perdido a razão, como foi o que aconteceu, e que o cérebro reptiliano, né, o animal ali, realmente se sentindo. Se ele é um sujeito esquizofrênico, ele pode estar tendo ali, né, enxergando coisas que realmente a gente não enxerga, né? Então ele está se sentindo ameaçado por alguém, entendeu? E isso para ele é uma verdade. Então ele está realmente numa crise psicótica, tá? E aí é muito importante que a gente entenda, né? Até no filme, né? Que já passou, é muito antigo, que chama Dia de Fúria, que um senhor normal, de uma hora para outra, ele surta e começa a matar as pessoas nesse sentido, e então ele perde essa razão. E aí são né? Pode ser N cenários ali para a gente poder verificar. Pode ser que ele seja pressionado por questões financeiras, né? Ou, como eu falei, ser uma pessoa esquizofrênica que está ali realmente vendo, alucinando, né? Nesse sentido. Agora, vocês perceberam que as pessoas, elas estão falando, mata ele, dá tiro nele, aí essa pessoa está consciente. Você está entendendo? Então, essa pessoa é uma pessoa que realmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquela pessoa está fragilizada,
né? E essa outra pessoa que está fazendo isso, né, agora mata ele, faz isso, são pessoas que estão tendo um julgamento, estão ali julgando e condenando essa pessoa pelo ato dela. E isso acontece muito nas redes sociais, tá? Então eu estou aqui tranquilo, mas eu não concordo com algo que você faz, e aí eu te cancelo e eu agrido. Mas isso não é impulsividade. Entendeu a diferença? Isso aqui não é impulsividade. Isso aqui a pessoa está usando razão, e isso é um conceito dela, que é o que está acontecendo muito com os haters, né? Com pessoas que não concordam, né? Com a orientação, ou essa questão do próprio machismo estrutural, da questão do racismo, né? Então, achei ótima a matéria que assisti, fantástico, da capoeira, né? Então, assim, isso tudo a gente tem que pensar e reavaliar. Por isso que eu disse, se você está mudando o seu comportamento, se você não está conseguindo controlar a sua impulsividade, é porque algo não está bem. E nesse caso aí de Rio Verde, esse sujeito provavelmente estava no surto psicótico. Com certeza, Adson. Então, chamou a atenção realmente a reação, né, dessas pessoas aí, agindo com violência para aquela situação ali. Fica o alerta, então, para que as pessoas sejam mais tolerantes, né, e se coloquem, né, no lugar do outro. Então, a gente quer te agradecer muito, viu, Adson? Eu sei que a gente gostaria de conversar mais sobre o assunto. Eu estou aqui tentando, mas eu sei que o tempo teríamos mais perguntas, assim, mas infelizmente nosso tempo não dá. A gente fica para uma próxima oportunidade, viu? A gente agradece por hoje. Obrigada. Gente, ó, eu que agradeço. Eu vou deixar uma frase de Jesus, tá? Para que eu ame o outro, eu tenho que amar a mim mesmo. Mas o que é importante é que Jesus falou da intencionalidade disso, né? Não é porque tem que amar do meu jeito egocêntrico, mas para que eu ame, sabendo de todas essas minhas verdades, para que eu tenha a compaixão, para que eu tenha a empatia. Então, muito obrigado, né, por esse espaço.